Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Aqui nos encontramos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Queremos agradecer a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam o dedinho de joinha, e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Gilson Paulino, Rosângela, Maria de Souza Pinheiro, Cláudia Santos, Thelma Maria Rodrigues, Maria Nochele Donazan, Maria Schreiber, Alessandra Herédia, Daniel Júnior, Leônidas Bezerra, Ricardo Bosquete Novoa, Terezinha Brandão, Nancy Mota, Ilcé Corrêa dos Santos Victor, Tereza Lima Nascimento e todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão pela vida, por este dia que estás nos concedendo, por estes momentos que agora vamos estudar a Tua Palavra. Uma vez mais, Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra, colocá-la em prática em nossa vida. Ó Pai, abençoa todos os que estudam conosco, cada um tem o seu problema, a sua necessidade, enfrenta lutas, ó Pai, dê vitórias àqueles que confiam em Ti e esperam em Ti a solução dos problemas, e também abençoe a cada um desses nomes que nós aqui citamos, que são pessoas também que nos escrevem, que pedem orações. Tu conheces, Pai, dê vitórias, nós confiamos em Ti e esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. No estudo que fizemos aqui ontem, nós falamos a respeito de Belsazar e o banquete que ele deu e a afronta que ele fez, o desafio que ele fez ao Deus verdadeiro, usando os vasos sagrados que haviam sido levados do templo de Jerusalém para a Babilônia. Esses vasos, quem levou foi Nabucodonosor, quando mandou que o seu exército invadisse Babilônia, e esses vasos estavam guardados lá no Palácio Real. E quando Belsazar então assume, ele dá uma festa, um banquete, convida 1000 convidados, 1000 pessoas para estarem presentes, e essa festa na cidade ela durava vários dias. E acontece que Belsazar, ao desafiar o Deus verdadeiro, ele estava usando os vasos sagrados como que querendo mostrar que os deuses pagãos, os deuses de Babilônia, eram mais fortes, mais poderosos do que o Deus dos israelitas. Eles estavam, afrontando o Deus dos israelitas, porque o Deus deles havia derrotado os judeus, os israelitas, levando os cativos para a Babilônia. Como eu disse para vocês ontem, nós não deveremos brincar com Deus, nós não deveremos desafiar a Deus em situação nenhuma, em momento algum de nossa vida. Deus é Deus e nós precisamos confiar neste Deus. Mesmo que às vezes aconteçam algumas coisas conosco que nós não entendemos o porquê está acontecendo, não vamos zombar de Deus, não vamos desafiar a Deus, vamos nos humilhar, como fez Nabucodonosor, depois que ele perdeu a sua sanidade mental, que ele foi para o pasto viver como um animal, e lá ele viveu 7 anos como animal, mas no dia que ele teve um momento de lampejo, um momento assim, um relance, que ele voltou à sua sanidade, rapidamente ele se voltou para Deus. E Deus então restituiu a sanidade completa de Nabucodonosor e ele voltou a assumir o reino e ele então passou a adorar o Deus verdadeiro. Mas o sucessor dele, Belsazar, afrontou o Deus verdadeiro. E então o que aconteceu? Falamos ontem para vocês a respeito do rio Eufrates, que foi desviado de dentro de Babilônia. Este rio era um ponto forte que os babilônicos tinham de manter a sua segurança. Por quê? Porque o rio passava por dentro da cidade. A cidade era murada, protegida. E ali, tendo o rio dentro da cidade, eles tinham toda a segurança possível que eles tinham e também a água necessária que eles precisavam para a cidade estava ali dentro da própria cidade, no rio Eufrates. Agora, acontece que este rio também se tornou um ponto fraco para eles. Por quê? Porque conta uma história que Nitocris, que era uma antiga rainha da Babilônia, ela havia criado obras de arte ao longo do rio para desenvolvê-lo como uma rota para a cidade, e aí no processo
desse desvio, ela criou um pântano, permitindo assim que as equipes trabalhassem confortavelmente. Ciro, que era medo-persa, ele percebendo que poderia fazer a mesma coisa, desviar o curso do rio, ele desviou. Enquanto o povo de Babilônia fazia festa lá para os deuses pagãos, para comemorar vitórias que eles obtinham, e o Belsazar dava esse banquete, Ciro com o seu exército ele desvia o curso do rio de dentro da cidade de Babilônia, e então eles passam por baixo do muro aonde o rio corria, era o leito do rio. Passaram a seco praticamente. O que eu quero ler com vocês aqui em Daniel capítulo 5, a partir do verso 18, diz assim: Ó rei, o Deus Altíssimo deu soberania, majestade, glória e honra a seu antecessor Nabucodonosor. Ele o engrandeceu de tal modo que todos os povos de todas as raças, nações e línguas estremeciam de medo diante dele. Matava quem ele queria matar e poupava quem ele queria poupar. Honrava quem ele queria honrar e humilhava quem ele queria humilhar. Quando, porém, seu coração e sua mente se encheram de arrogância, ele foi tirado de seu trono e despojado de sua glória. Foi expulso do convívio humano, sua mente se tornou como a de um animal, e ele viveu entre os jumentos selvagens. Passou a comer capim como os bois e foi molhado pelo orvalho do céu, até entender que o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo e nomeia quem ele quer para governar sobre eles. Aqui Daniel falando para Belsazar, quando Belsazar viu aquela mão escrita, aquelas palavras escritas na parede. E aí Daniel continua: Ó Belsazar, o Senhor é sucessor dele, de Nabucodonosor, e sabia de tudo isso, mas mesmo assim não se humilhou. Desafiou o Senhor dos céus e mandou trazer essas taças do templo. O rei, seus nobres, suas esposas e suas concubinas beberam vinho dessas taças enquanto louvavam deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra, deuses que não veem, não ouvem, nem sabem coisa alguma. Mas o rei não honrou o Deus que lhe dá fôlego de vida e controla seu destino. Por isso Deus enviou a mão que escreveu a mensagem. Esta é a mensagem que foi escrita: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E este é o significado. Deus contou os dias de seu reinado e determinou seu fim. Você foi pesado na balança, não atingiu o peso necessário. Seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, colocaram em seu pescoço uma corrente de ouro e o declararam o terceiro em importância no reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei de Babilônia, foi morto, e Dario, o Medo, tinha 62 anos quando se apoderou do reino. Veja, irmãos, a palavra de Deus ela não falha. Deus, ele é fiel. Nós precisamos crer nas profecias da palavra de Deus, especialmente as profecias de Daniel e Apocalipse. São as profecias que apontam para os últimos dias da história deste mundo. Este mundo, irmãos, não vai durar mais muito tempo. Muito em breve o Senhor Jesus vai voltar, assim como Nabucodonosor viu aquela pedra naquela visão que bateu nos pés da estátua, esmiuçou a estátua, e aquela pedra se tornou um grande monte, e este monte significa o reino eterno que Jesus vai estabelecer. E comparando agora, Daniel, aqui, capítulo 5, o rio Eufrates que foi desviado e secou, e Ciro entrou e tomou a cidade naquela noite, tomou o reino de Babilônia. Em Apocalipse 16, a partir do verso 12, assim nos diz a Bíblia: O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates e ele secou, abrindo caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saltarem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a sapos. São espíritos demoníacos que realizam sinais e vão aos governantes da terra a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor no grande dia de Deus o Todo-Poderoso. Eu virei inesperadamente como um ladrão. Feliz é aquele que me espera. Alerta e mantém puras suas vestes para que não precise andar nu e envergonhado. E os espíritos reuniram todos os governantes e seus exércitos no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e do trono do templo veio um forte grito: está terminado. Então houve relâmpagos, estrondos e trovões e um forte terremoto, o mais violento desde a criação da humanidade. A grande cidade, Babilônia, se dividiu em 3 partes e as cidades de muitas nações tombaram. Deus se lembrou de todos os pecados da Babilônia e a fez beber do cálice cheio do vinho da sua furiosa ira.
Apocalipse 16, versos 12 a 19. Aqui fala novamente do secamento do rio Eufrates, só que aqui é uma interpretação espiritual. Os reinos, eles irão se unir contra o que estará acontecendo nos últimos dias, e sairá, aqui diz aqui, da boca da besta, do falso profeta, sairá 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Estes governantes, eles vão se reunir para a grande batalha no dia do Senhor, o dia do Deus Todo-Poderoso. E este secamento do rio Eufrates quer dizer que rio, mar, água, em profecia simboliza povos. Esses povos, eles não conseguirão força suficiente para derrotar aquele que vem do Oriente, o rei que vem do Oriente, que diz aqui em Apocalipse 16, no verso 13, verso 12. Este rei do Oriente é o Senhor Jesus com os seus anjos, que virá para colocar um fim a todas as coisas. E o secamento do rio Eufrates, que fala que é o poder que as nações não mais terão para combater, irão morrer, assim como o rio Eufrates lá em Babilônia, na época de Daniel, foi desviado e o rio secou, assim também as nações, elas irão perder a sua força, elas não poderão combater contra o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, que estará voltando para nos buscar. E este acontecimento, irmãos, está muito próximo. Diz aqui a palavra de Deus que houve relâmpagos, estrondos, trovões e um forte terremoto, o mais violento desde a criação da humanidade. Aqui fala exatamente do momento em que Jesus estará voltando, que haverá tremor de terra, os edifícios caindo, relâmpagos, trovões, e as pessoas ímpias que não se renderam a Jesus, as que se recusaram a aceitar a mensagem de salvação, elas correrão pedindo para que os montes caiam sobre eles, porque querem se esconder da face daquele que está vindo nas nuvens dos céus. Irmãos, nós temos ainda hoje a oportunidade de nos arrependermos, de nos voltarmos para Deus. Essas coisas estão muito próximas de acontecer, mas nós não deveremos ter medo. Por quê? Porque nós estaremos selados com o selo do Deus vivo. Os anjos estarão nos protegendo, nos guardando. Nós iremos ver essas coisas acontecendo, os ímpios gritando de terror, pedindo aos rochedos que caiam sobre eles. Mas nós, os salvos, os que estiverem firmes na presença do Senhor, selados com o selo do Espírito Santo, esses permanecerão firmes, tranquilos e alegres, levantando os braços e dizendo: este é o nosso Deus a quem aguardávamos. E isso vai acontecer, irmãos, nos últimos instantes da história deste mundo. Portanto, é momento de nós nos voltarmos para Deus, termos comunhão com Ele, buscarmos desenvolver com Ele um relacionamento, uma confiança, colocar a nossa fé em ação e termos a certeza de que nós seremos vencedores, não pela nossa força, não pelo que nós conhecemos, seremos vencedores pelo poder de Jesus em nossa vida. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Então é o momento de nós nos alegrarmos. O fim está próximo, Jesus ele vai voltar e nós estaremos com ele para todo sempre. Alegre-se nessa esperança, não se desespere com o que está para acontecer, mas alegre-se, porque são sinais de que a nossa redenção está muito próxima e logo, logo nós vamos estar com Jesus nos céus. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana. E lembramos a todos que Jesus disse: examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.